Está começando mais um Papo de Arquibancada aqui na TV Uninter, o canal do conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que veio repercutindo nos últimos tempos. Após os recentes casos de mal súbito no futebol, o último caso inclusive do jogador rua esquerdo do Nacional, após a partida contra o São Paulo, surgiu uma dúvida muito grande e um questionamento. Até que ponto os esportes de alto rendimento são benéficos para a saúde? E para falar sobre esse tema, nós convidamos ele, que é mestre em Educação Física na linha de pesquisa de Atividade Física e Saúde, é professor da Uninter e formado em Educação Física, o professor Rafael Luciano. Professor, seja muito bem-vindo, pode se apresentar. Obrigado, Gabriel, muito obrigado pelo convite, né? Então, primeiramente, agradecer esse convite, essa TV, a TV do conhecimento, realmente a gente vê a quantidade de entrevistas que são feitas e espero hoje contribuir um pouquinho com vocês. Essa área é algo que vem crescendo, sobretudo porque a mídia, né, dá ênfase naquilo. A gente vai tentar hoje trazer os dois pontos, né, ver até que ponto realmente é benéfico, é maléfico, enfim, senão às vezes as pessoas até se assustam, não faço mais exercício físico, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, Gabriel? É isso aí, professor, perfeito. Bom, vamos lá para a primeira pergunta, então. Em relação ao treinamento, né, aquele treinamento intenso e repetitivo, como que isso afeta negativamente e como que afeta positivamente o corpo de um atleta a longo prazo? Tá, então acho que vamos pensar assim na conversa, a gente tem que tentar entender não só o atleta, a gente fala do atleta já, mas vamos pensar no tipo de treinamento, né? Então, você acabou de falar o treinamento intenso. Quando a gente fala o treinamento intenso, ele sempre, a gente tem que pensar no seguinte, quando a gente trabalha com exercício físico, a regularidade é o ponto mais importante, tá? Então, por exemplo, se nós estivermos lá trabalhando com um atleta, com um indivíduo amador, se eu pedir para ele, nunca faz nada, e falar, hoje você vai dar 5 tiros de 100 metros no teu limite, esse indivíduo tem um risco aumentado de ter algum mal súbito, tá? Diferentemente do treinamento do atleta, ou até mesmo de uma pessoa, de um indivíduo amador, que a gente programa esse treinamento de alto rendimento, de alta intensidade, mas ele é programado, o nome já diz, é programado. Então você não sai do 0 ao 100, você começa do 0, vai para o 10, vai para o 20, vai para o 30, vai para o 40, até chegar no 100, e aí depois você consegue fazer esse programa, né? esse treinamento. Então acho que esse é o ponto mais importante. O treinamento, o nome é programação, tá? Então para quem está nos ouvindo agora, nos assistindo, compreenda que evite fazer as coisas do nada, começar a fazer a palavra que você falou, alta intensidade. O trabalho moderado todo mundo pode começar. O trabalho de alta intensidade não é todo mundo pode começar. Entendi. E quais são as principais diferenças entre a prática esportiva do alto rendimento e a prática, vamos dizer, a prática esportiva amadora, né? A pessoa que pratica mais pela saúde. Tá. Então, a pessoa que pratica, vamos pensar no esportista de alto rendimento, é o trabalho dele, né? Então ele vive daquilo, consequentemente ele tem uma rotina de treino muito maior, ele tem uma exposição ao treinamento maior do que uma pessoa normal. Um indivíduo amador, ele trabalha em outra função, trabalha às vezes sentado, enfim, tem outras atividades. Ele vai fazer aquele esporte dele, se ele é amador e sem receber nada, ele vai fazer o esporte dele muitas vezes só no final de semana. Essa pessoa está em risco também, tá? Então, esses são os pontos que a gente tem que tentar entender. A diferença é essa, o treinamento do alto rendimento, do atleta de alto rendimento, ele é programado, ele tem mais tempo de exposição, porque ele vai fazer 3, 4 horas de treinamento por dia, enquanto o indivíduo amador, se fizer 1 hora por dia, já é muito, né? Então, aí que a gente começa a entender o ponto. Assim, então, é igual, eu geralmente faço essa analogia, é igual acidente de carro e acidente de avião. Quando tem um acidente de avião, todo mundo, meu Deus, caiu o avião, não vou mais voar. Mas quantas horas de voo tem que ter do mundo de avião para ter um acidente de avião? Agora de carro, quantas horas de carro tem que ter para alguém se acidentar de carro, né? O acidente de carro é muito mais frequente, assim como um atleta de alto rendimento. Então a gente tem que entender que não é porque eles têm uma exposição maior, eles ficam mais tempo em alta intensidade, consequentemente o risco de mal súbito isso é bem importante dizer, durante a prática, até 1 hora depois é aumentado. São coisas distintas entre o benefício que o exercício físico traz, inclusive para eles, a longo prazo, né? Então a gente tem vários apontamentos que pode reduzir até 50% a mortalidade por todas as causas, fazer um exercício físico regular, inclusive eles, os atletas de alto rendimento.
Só que a gente aumenta o risco desse atleta ter algum mal súbito, alguma coisa, durante a atividade, pela intensidade alta. Tá? Perfeito. Professor, eu separei alguns casos do futebol que a gente viu que aconteceu, que tiveram mais repercussão da mídia. O último foi do atleta do Nacional, que aconteceu há pouco tempo. Mas a gente teve o exemplo do Eriksen, enquanto jogava a Eurocopa, que teve um mal súbito dentro de campo, teve que vir o helicóptero para retirar ele. A gente teve o exemplo do Agüero também, que é um jogador que teve que se aposentar depois de passar mal durante uma partida de futebol. E eu queria e todos esses casos, eles têm algo em comum que é o problema de coração, né? Esses jogadores, eles já têm uma predisposição para isso acontecer ou pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer atleta? Então, boa pergunta. Assim, ó, primeiro, pode acontecer com qualquer pessoa. Esse é o primeiro ponto, né? O que a gente vai pensar sempre? O mal súbito, a quantidade, né? Eu vou trazer um dado simples, mas só para clarear. Pessoas, população normal. A gente tem lá 45 a 55 mal súbitos a cada 100 mil. Vamos pensar, de forma de um levantamento de 2020, tá? Quando a gente está falando em mal súbitos relacionados ao exercício físico, isso vai de 0,5 até 3. Então é muito mais baixo. Então já começamos por aí, já falo o quê? O mal súbito ele é maior em pessoas que não fazem exercício físico ou em quem faz? Em quem não faz. No entanto, quando eu estou fazendo exercício físico, eu tenho um risco aumentado pela demanda cardíaca. Daí a gente chega nesse ponto do atleta que você perguntou. Esses atletas, a maior parte deles já tem uma doença congênita, geralmente é cardiomiopatia hipertrófica, que faz com que o exercício de alta intensidade sobrecarregue aquele coração e aquela pessoa venha ter um mal súbito, tá? Mas pode acontecer qualquer um. Só que daí é isso que eu falei. A taxa, vamos dizer, do atleta, lembra que eu falei 45, 55 para pessoas normais? De atleta é de 0,5 até 3 a cada 100 mil. Então é muito mais baixo. O número, se a gente for pensar em números absolutos, em quantidade, os casos são pífios, né? São insignificantes. Mas a chance aumenta, então os atletas de alto rendimento que têm mal súbito, 80% dos casos são durante o exercício. Não são fora. Por quê? Porque eles têm uma proteção, eles são atletas, eles têm um sistema cardiovascular protegido. No entanto, como a intensidade é tão alta, pode aumentar o risco, por isso que eles têm geralmente esse mal súbito durante a atividade, não fora. Porque fora eles estão tranquilos e o coração está protegido. E, professor, além dos problemas de coração, quais outros fatores podem ocasionar os mal súbitos nos atletas? Então, é assim, Gabriel, tem vários fatores, né, que a gente tem que pensar, modificáveis e não modificáveis, na população em geral, né? Então, vamos pensar primeiramente os fatores que a gente chama de não modificáveis. Por exemplo, o sexo, né? O homem, ele é mais predisposto a mal súbito do que a mulher. Inclusive, a gente vê falando até antes, desses casos, né? Quantos casos desses que a gente está falando que são em mulheres? A gente não acha na mesma proporção do que a gente acha em homens. Outros fatores também tem idade, né? Quanto mais velha a pessoa, maior é esse fator. E tem os fatores comportamentais que são os modificáveis. Tabagismo, alcoolismo, enfim. E a prática regular de atividade física, que é o que a gente vai tentar, de alguma forma, expor mais aqui. Então, é assim, ó. O que é o principal ponto quando a gente trata nesse sentido dos mal súbitos durante o exercício físico? É sempre importante pensar isso, pessoal. A gente está tratando o quê? Durante o exercício, realmente há uma chance aumentada de ter uma parada cardíaca ou uma morte súbita, né? Que são parada cardíaca quando você tem no volta e a parada cardíaca que leva até a morte ou a parada cardíaca que você é revertido. Então, o ponto principal é a intensidade em relação à frequência. De novo, o que pode levar essa pessoa, né, a ter um problema, quais os fatores? Ela ir lá, do nada, e querer sair hoje, o atleta de final de semana. Né? Aquele atleta lá que passa a semana inteira no trabalho, daí ele chega lá e fala, vou jogar um futebolzinho sabadão, porque daí eu quero dar aquela batida de bola, correr e tomar uma cerveja. Esse está no risco aumentado. Tá? Então, quanto mais frequente for a exposição ao treinamento intenso, maior a proteção. Daí vocês podem perguntar, mas e por que isso acontece então com os atletas que são mais expostos? Por conta daquilo que a gente conversou, né? Do tempo de exposição. O atleta, para ele poder ter um mal súbito, ele fica milhares de horas
para poder ter um mal súbito? Primeiro que os valores são bem baixinhos, que a gente já conversou também. Mas o atleta ele tem que ficar muito tempo para poder ter um mal súbito. Já uma pessoa amador, uma pessoa comum, embora seja ainda muitas horas, são menos horas do que o atleta, né? Então, por isso que o atleta tem mais, sim, porque ele está mais exposto, ele está mais tempo ali do que o exercício. Né? Perfeito. E em relação ao doping, Uhum. o quão prejudicial é para a saúde de um atleta de alto rendimento? E depois eu até queria que você comentasse um pouco também sobre o fisiculturismo, porque o pessoal pensa que por eles terem um corpo definido, malhado, pensa que aquilo é super saudável. E eu queria que você explicasse também um pouquinho sobre isso aí para o pessoal entender. Pois é. O doping é assim, Gabriel. Tem vários, né? Lógico que a gente trabalha da área, pensando na parte de exercício físico, a parte médica a gente deixa para o médico, mas o que geralmente as evidências trazem? Tem problema, sobretudo quando as doses são suprafisiológicas, né? Então, para cada marcador fisiológico, a gente tem uma dose que o corpo produz. Por exemplo, onde é que uma pessoa está com uma testosterona, que é o hormônio geralmente utilizado para aumentar a massa muscular. Então, ela está com a testosterona no nível baixo e ela tem ainda vamos dizer, o limite é esse, ela está no meio. Teoricamente, ela tem um pouquinho para subir. Quando você vai fazer um acompanhamento médico e você está dentro desse limite, embora haja o risco aumentado, esse risco não é da mesma proporção do que a pessoa que faz o uso descontrolado sem orientação médica. Porque dessa pessoa vai fazer o suprafisiológico que pode trazer consequências, sobretudo cardiovasculares, né? Aí que você comentou agora, nesse mesmo sentido do fisiculturismo. O fisiculturismo tem o órgão que é a WADA, que rege o doping no mundo. O fisiculturista ele acaba sendo, em alguns momentos ele não consegue cumprir os critérios, porque a gente sabe que a maior parte daqueles atletas eles usam, né? Eles fazem uso dos esteroides, sobretudo esteroides anabolizantes, hormônio de crescimento, então acaba que é um esporte que demanda para poder ter aquele tamanho, aquela musculatura, a pessoa demanda. Então ele acaba até ficando fora, muitas vezes, dos critérios de inclusão. Ele é meio que, muitos, dependendo da instituição, falam, isso aí não considero como esporte, então, lógico que é um esporte, enfim, mas a gente entender que são coisas distintas. Vou trazer um outro exemplo antigo, mas às vezes a gente não conhece muito, a gente faz a pessoa musculosa é quem faz o uso. Existem vários tipos de doping, não necessariamente só, então, por exemplo, no ciclismo, no passado, o ciclismo era um dos principais esportes, o ciclismo profissional, olímpico, esportes de uso de doping. Aí eles são magros, com a perna forte, obviamente, mas ninguém dá nada, porque visualmente não, mas era o esporte com maior incidência de uso de doping, porque a pessoa era um esporte que demanda muita potência, muita força e muita resistência, então você tem que ter tudo em um esporte só. Né? Então, são coisas distintas, assim, mas o fisiculturismo, com certeza, a grande parte, ele tem que fazer o uso para poder chegar naqueles resultados necessários. São buscados, né? E qual que é a importância de manter sempre o acompanhamento médico regular, tanto nos casos dos atletas de fisiculturismo, tanto nos casos dos atletas que praticam outros esportes que não ou fazem uso moderado ou não fazem o uso de doping? Sim, né? O uso de doping, a gente não, né? O ideal é não usar, né? Não usar esteroide anabolizante, não ser dopado. E de novo, se você for utilizar algum, porque o que é o doping? Né? O doping é você utilizar uma substância não liberada pelo órgão que rege, no caso a WADA, e você usar aquilo até cafeína, muitas vezes. Cafeína sim, porque a dosagem da cafeína pode ter estimulante. Então, não é o doping, tem vários subprodutos que são ligados ao doping, tá? Isso é importante deixar claro. Quando a gente trata de hormônio, aí sim a gente tem que falar com o médico responsável, que geralmente é o endocrinologista nesse caso, que vai fazer a dosagem de todos os hormônios dessa pessoa e ver, você está com isso baixo, isso alto, isso normal, para poder equilibrar e deixar dentro do fisiológico. Então, mas o doping em si não é bom nunca e não deve ser feito nunca, né? E sim, talvez uma possível reposição, quando é necessário, o acompanhamento médico. Agora, voltando ao que você comentou, a importância do acompanhamento para a pessoa normal, se a gente não considerar o uso de anabolizante, não é obrigatório. Tá? Por que eu vou falar isso? Por conta do começo da nossa conversa. Então, assim,
O exercício físico ele é muito mais preventivo de doença cardiovascular do que traz malefício. São inúmeras evidências que faz bem. Aí se eu falar para cada um que chegar lá, por exemplo, na academia, ó, eu queria começar a atividade física, tem que ir no médico antes de começar. A desistência vai ser muito maior, sabendo que o risco é muito baixo. Então, desde 2015 foi alterado dois órgãos principais, que é a American Heart Association, né, que é a Associação Americana do Coração, e o Colégio Americano de Medicina do Esporte. Eles fizeram uma mesa redonda e definiram novas orientações para evitar, porque antes 95% das pessoas que buscavam exercício físico, chegavam lá, vai no médico pedir atestado. E a pessoa, pô, eu quero só fazer uma caminhada na rua, não posso. Então, isso já meio que, se a pessoa não tem nenhuma doença, não tem sinal e sintoma, ela pode e deve começar sem precisar ir ao médico. Isso é importante deixar claro para vocês, né? De novo, você não vai só, eu tô no meu escritório há 3 anos sem levantar e amanhã eu quero jogar bola e dar 3 tiros. Não é esse o caso. Você vai começar gradualmente na intensidade, mas não necessariamente você precisa ir ao médico para isso. Se você não tem nenhum sinal e sintoma, não tem dor na mandíbula, dor no pescoço, inchaço, enfim, que remeta a algum problema cardiovascular ou renal. Perfeito. Chegando, a gente falou um pouco da saúde física também. Uhum. E como que os esportes de alto rendimento impactam a saúde mental dos atletas? Sim, esse ponto também, né, de novo, assim como a parte médica, é legal mais um psicólogo, enfim, mas a gente sabe que também desde no começo de 2000, começou a ter mais a inclusão do psicólogo do esporte. Porque, inclusive, né, um caso mais recente agora que a gente teve na Olimpíadas, que foi o retorno da Simone Biles, né, que é a atleta americana de ginástica, que ficou fora justamente por questão de saúde mental. Ela falou, ó, preciso sair fora por um período, porque se eu ficar aqui, eu vou quebrar. E a gente viu que todo esse trabalho dela retornou. Então, a gente sabe que a pressão é muito grande. A gente sabe que eles devem saber lidar com isso, saber lidar com a vitória, saber lidar com a derrota, mas só quem está lá que vai ter vai saber o momento. E muitas vezes é importante dar um passo para trás para poder dar 3 para frente, né? O que aconteceu com a Simone Biles, só para citar um caso. Ela voltou, parou, ficou um bom tempo desmotivada, tem documentários sobre ela, enfim, e quando voltou agora na Olimpíada, levou tudo de novo, né? Perdeu pra Rebeca lá só. Mas levou bastante, então. Vamos valorizar o nosso. Então, mas enfim, é só pra gente entender que são coisas afetam com certeza, mas tem que ser sempre um profissional por fora. Só pra você perguntar da saúde física, só pra fazer um link, a gente tá falando muito da saúde cardiovascular. Aí eu vou trazer um dado, uma coisa importante que é assim. Então o atleta é melhor, sim, proteção cardiovascular. Mas não quer, primeiro lá no começo, eu acho que a pauta, né? Quão saudável é o esporte de alto rendimento? Não é saudável, no geral. Porque se a gente for pensar em lesões musculares, aí sim está o problema. Então essas pessoas, se a gente for ver qualquer atleta de futebol, quantas cirurgias eles têm, quantos problemas de joelho, de tornozelo, então, esquecendo um pouco de lado a saúde cardiovascular, pensando na saúde física, ortopédica, aí o problema está grande. Aí sim não é benéfico. Entendeu? Então, quão saudável é? Mentalmente falando, pouco saudável pela cobrança. Fisicamente, do ponto de vista ortopédico, também pouco. A saúde cardiovascular é protetiva, no geral, né? Então, a gente vê que não é tão saudável, principalmente por as questões que a gente está achando que não é a pauta principal, sim pelas outras, né? Saúde mental e saúde ortopédica. Mas se a gente for pegar pela comparação, então, tá 2-1. Isso, tá 2-1. Foi isso. Mas não serve, né? O único ponto bom seria a saúde cardiovascular, mas a saúde mental da pessoa, ele tem que ter um trabalho muito bom. E a saúde, isso é fato, né? Qualquer atleta de alto rendimento que vocês forem ver, ou passou por uma cirurgia, quem está há um bom tempo, ou vai passar, ou lida com dor diária, né? Tem que estar sempre com dor, sempre trabalhando, sempre treinando com dor, jogando com dor, recuperando o mais rápido possível, porque ele sabe que tem um campeonato daqui 2 semanas para ele jogar de novo, então não é uma pessoa como se fosse uma pessoa amadora, né, que pode, não, vou dar um tempo, vou ficar fora. Não pode, é o trabalho dele, depende daquilo, né. Em relação aos esportes de alto rendimento, com as crianças e as pessoas de mais idade, né? As crianças, eu digo entre crianças e adolescentes ali, porque no futebol a gente vê que os jogadores começam muito jovens, né? Sim. Já sobem pro profissional com 15, 16 anos. Sim.
e outros esportes que as pessoas praticam até uma idade um pouco mais avançada. Quais são as diferenças que eles possuem para um atleta ali que está na sua idade dos 20 até os 35, que é mais ou menos o que dura a prática de um esporte de alto rendimento na vida de uma Aham. pessoa? É bem legal a pergunta. Assim, muitas vezes a gente pensa, né, voltando para ginástica, que acho que é fácil de pensar. Nossa, aquelas crianças já estão treinando. É feito todo um preparo, uma identificação, porque às vezes, né, tinha até o mito. Ah, fez ginástica, ficou pequeno. E não é isso, né? Na verdade, o esporte seleciona o atleta. Então, se você chega lá com todo alto, com um braço de alavanca grande que vai dificultar, possivelmente essa pessoa não vai ser um bom atleta. Então já a pessoa pode até, né, vivenciar aquele esporte, pode e deve vivenciar, mas pensando no alto rendimento, essa criança e adolescente não vai chegar lá. Então o futebol é a mesma coisa. Né? Ele começa naquela fase dos 13, 14 anos ali, já começa a identificar o talento, começa a ver começa a treinar a potencialidade física. O auge dele, que vai ser ali por 20 e pouco, 25 anos, ele tem que estar no auge. Não adianta ele, como que ele vai começar com 20 anos, né? Então, é uma faca de dois gumes. Não, São raríssimos os casos no futebol de que atletas começam mais velhos, né? Acho não que um dos únicos casos que eu me lembro é o do Cafu, que começou mais velho. sei. Mas a maioria dos jogadores começam lá com seus 16, 17 anos. No geral é isso, né? Então tem alguns esportes que as pessoas têm uma durabilidade maior, de 30 e poucos anos. Até hoje em dia, né, tem atletas, voltando por exemplo, basquete. Tem jogador na NBA com 38 anos que tá voando. O LeBron James é um caso, né? 37, 38 anos. No tênis, Djokovic, foi ele campeão olímpico, agora ele tá voando. É 18 anos mais velho do que o Alcaraz, por exemplo, que estava jogando com ele, né? Que ele ganhou. Uhum. Então, com o avanço da tecnologia, avanço da medicina esportiva, essas pessoas começam a ter mais durabilidade. Mas, de fato, tem que ser descoberto no começo, porque ele não vai conseguir chegar no alto rendimento se ele começar a treinar com 20 e poucos anos. Ele tem que ter vindo já dessa bagagem, né, motora com a adolescência, pensando no esporte de alto rendimento, esquecendo um pouco de lado da saúde da criança em si, né, mas é, no alto rendimento é assim. Embora a gente saiba que muitas vezes as crianças podem se tornar criança adolescente, vai se tornar um adulto mentalmente afetado pela pressão, né? Então, mas a escolha é o fato do esporte. O esporte faz isso, né? Perfeito. O atleta praticou esporte a vida inteira, alto rendimento, tá lá desde os seus 15 anos até os 35, 38, todo dia treinando de segunda a segunda, com descanso um dia ou outro. De repente ele se aposenta, para de praticar Uhum. esportes. E aí? O que acontece com essa pessoa? Então, aí é o ponto, né? Tipo, tem alguns casos aí pra gente citar, né? O nosso Ronaldo Fenômeno é um. Então, é assim, né? Vamos primeiro pensar na parte metabólica. O que essa pessoa vinha fazendo, né? Um atleta de alto rendimento, ele tem um gasto energético gigantesco. Ele treina de novo, 3, 4 horas por dia em alta intensidade. Ele come igual um boi, porque ele pode comer igual um boi. A hora que ele para de treinar, se ele para repentinamente, é muito mais fácil ele vir desenvolver hábitos não saudáveis, vir desenvolver obesidade, porque ele parou do nada. O corpo dele estava acostumado a ter um gasto muito alto e uma ingesta também muito alta. Ele vai continuar comendo igual, mas gastando menos. Então ele vai ter um superávit ali, né, calórico, vamos dizer assim. Então ele vai estar com aumento, e isso é um dos pontos. Mentalmente falando também, voltando para esses casos, sobretudo do futebol, a gente vê que quando eles não têm esse acompanhamento de parando aos poucos de entender, são pessoas que muitas vezes se enfiam em alcoolismo, em tabagismo, vão só para festa, porque ele não foi preparado para sair daquela forma. Ele simplesmente, cansei, vou aí, vou viver minha vida. Então, realmente é um preparo que tem que vir ser acompanhado, né? Preparar. Ó, acho que agora eu vou parar e a hora que encerrar, pelo menos ele está adaptado àquilo, né? Não é uma pessoa que do nada ele vai lá e para, porque, sobretudo metabolicamente falando, depois que você, e aí questão da obesidade, a gente sabe como é, uma vez que você está lá, para você retornar é bem difícil. Então essas pessoas têm dificuldade em voltar, porque eles também, quantos anos eles passaram naquele estresse mental, naquela rotina, o cara para e fala, não quero mais saber disso, né? Então são casos comuns e depende muito do perfil do atleta. Se a gente for pensar num Raí da vida,
Kaká, né? São perfis diferentes de um Ronaldo Fenômeno, de um próprio Ronaldinho Gaúcho, né? São o Adriano, são perfis diferentes, né? Até em relação a esse caso, muito me impressiona o Zé Roberto, né? Não sei Sim, se você chega a acompanhar. Ele parou de jogar futebol aí já faz uns 6, 7 anos, mais ou menos. Sim. E você olha pra ele, Sim. a gente pode dizer que ele ainda tinha muita lenha pra queimar, Sim. que ele ia aguentar. Em Sim. comparação ao Ronaldo Fenômeno, nos últimos anos da carreira dele lá no Corinthians, ele já mostrava um sobrepeso ali, que já Sim. não queria mais nada com a carreira. Sim. Então, esse que é o ponto. Daí tem a questão da pessoa em si, né? O comportamento daquela pessoa. O Zé Roberto é um caso, igual você comentou, o Djokovic poderia ter parado de jogar já, mas ele não quis. Tá em alto nível até hoje, né? Machucado tá jogando. O LeBron James tá em alto nível, poderia ter parado. Quantos atletas da idade do LeBron James que jogaram com o LeBron James hoje comentam o esporte? E ele tá lá jogando, né? Então, mas é uma pessoa daí que tem a vontade, tem o comprometimento. Não tô julgando se é certo ou errado, porque às vezes a pessoa também, pô, não quero mais saber disso, quero ver minha vida, né? Mas é só uma constatação. E depende, então, a gente sabe que vem sofrendo. Aí pode ter essa relação até com aquela saúde mental que a gente falou, né? Você preparar esse atleta, às vezes que ele não é tão bem, para falar, ó, quando a gente parar, vamos seguir assim, para que você não sofra no futuro isso e aquilo, né? Então são pontos para ser pensado, sobretudo na psicologia do esporte. Perfeito. Professor, quero agradecer a sua participação no nosso programa aqui. Agradeço. Se você quiser, o espaço agora é todo seu para fazer agradecimento, ou deixar algum recado para o pessoal aí, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Gabriel. Então, primeiramente, né, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado a você que está nos assistindo. O recado é o de sempre, né? Então, movimente-se, o mínimo é o melhor possível. Quanto menos, se você fizer um pouquinho é melhor do que nada. Se você fizer um pouquinho mais é melhor ainda, né? Embora haja isso que a gente conversou, esses possíveis riscos quando a gente está em exercício em relação ao repouso, isso é para aquele exercício intenso e para você que não é acostumado. Então, para você que está nos ouvindo agora, nos assistindo, que vai iniciar uma atividade física, comece ela de forma moderada, aumente a frequência e aí sim você aumenta a intensidade, né? Então você não vai começar hoje correndo 5 km, você vai começar caminhando, depois você vai correr 1, 2 km, 3 km até fazer 5 km, depois aumentar a velocidade. Acho que esse é o recado final. Sem medo, porque só faz bem, né? O risco é muito menor do que o benefício, então pode ir sem medo que tá com você. Sai que é tua, Tafarel, né? Se fosse mais ou menos isso, tá? E obrigado mais uma vez. Perfeito. Professor, novamente muito obrigado por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente, para explicar para o pessoal entender um pouco mais sobre os riscos e os benefícios da atividade física e como funciona o esporte de alto rendimento na vida de um atleta. Eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Quero pedir para vocês se inscreverem no canal da TV Uninter e deixar o like. O programa Papo de Arquibancada vai ao ar todas as segundas-feiras às 5 horas da tarde. Um abraço a todos vocês e até mais.